Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal. No resumo de hoje, vamos falar sobre as novas viagens do presidente Lula e os impactos econômicos que podem trazer ao Brasil. Fique até o final e deixe os seus comentários, ok? Desaprovação de Lula atinge nível mais alto em seus 3 mandatos. A aprovação da forma como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está governando continua a diminuir, de acordo com uma nova pesquisa divulgada nesta semana. A alta inflação e o impacto das políticas econômicas implementadas pelo governo parecem ser os principais fatores contribuintes para esse aumento na desaprovação. Brasileiros culpam as políticas econômicas de Lula pelo aumento da inflação, especialmente no que diz respeito aos preços dos alimentos. Brasil emite 352 milhões de dólares em novos empréstimos consignados sob novas regras. O governo brasileiro anunciou a emissão de 2 bilhões de reais, 352 milhões de dólares em novos empréstimos consignados para trabalhadores do setor privado, sob regras reformuladas. Essa medida visa impulsionar a economia e fornecer acesso a crédito para os trabalhadores. A medida pode trazer benefícios de curto prazo ao impulsionar o consumo e aliviar dificuldades financeiras para trabalhadores do setor privado. No entanto, sem um planejamento econômico mais amplo que inclua políticas de renda, investimentos e controle do endividamento, há o risco de que esse crédito apenas aumente a vulnerabilidade financeira da população. Para que a estratégia seja realmente eficaz, o governo deve garantir transparência nas novas regras e adotar medidas complementares para evitar o endividamento excessivo dos trabalhadores. A decisão do governo brasileiro de liberar 2 bilhões de reais em novos empréstimos consignados para trabalhadores do setor privado sob regras reformuladas levanta questões importantes sobre o impacto econômico e social da medida. Embora a iniciativa possa estimular o consumo e aliviar dificuldades financeiras de curto prazo, há preocupações quanto ao endividamento da população e à real eficácia da estratégia para impulsionar a economia. Para trabalhadores do setor privado, que historicamente enfrentam mais dificuldades para obter empréstimos a juros baixos, a reformulação pode representar um avanço na democratização do crédito. Em um cenário de crescimento econômico instável, a injeção de crédito pode impulsionar setores do varejo e serviços, ajudando na recuperação econômica. O empréstimo consignado, descontado diretamente da folha de pagamento, tende a apresentar taxas de juros menores do que outras linhas de crédito, como cheque especial ou cartão de crédito. Lula alerta sobre riscos de inflação com tarifas de Trump e promete desafio na OMC sobre aço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, arrisca danificar a economia dos Estados Unidos com tarifas adicionais e prometeu apresentar uma reclamação à OMC, Organização Mundial do Comércio, sobre o aço. Lula expressou preocupação com o impacto inflacionário das tarifas e defendeu uma abordagem multilateral para o comércio. Olha, eu acho que o presidente Trump, como presidente dos Estados Unidos, ele tem o direito de tomar decisões dentro dos Estados Unidos. O que ele precisa é medir as consequências dessas decisões. Qual será o efeito dessa decisão para os Estados Unidos? Eu, sinceramente, se ele está pensando que tomando essa decisão de taxar tudo aquilo que os Estados Unidos importa, eu acho que vai ser prejudicial aos Estados Unidos. Isso vai elevar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. Agora, como ele tem assessor econômico, tem gente para orientá-lo, eu não sei como é que ele vai reagir se isso acontecer. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%. Nós temos 2 decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Não dá para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar os 2 produtos. Os Estados Unidos, ele compra, ele vende também para o Japão. Ele não só compra do Japão, ele vende também. Ele não só compra do Brasil. Nós temos uma relação, um fluxo comercial de praticamente 87 bilhões de dólares, dos quais eles são superavitários em 7 bilhões de dólares. Então é um comércio muito equilibrado e que nós vamos tomar as atitudes que nós entendemos que seria bom para o Brasil. Eu acho muito ruim essa taxação,
Porque ao invés da gente facilitar o comércio no mundo, a gente está dificultando o comércio no mundo. E esse protecionismo não ajuda nenhum país do mundo. Não ajuda. Vamos ver as consequências disso. Vamos ver. Eu acho que será ruim para os Estados Unidos. Vamos esperar o tempo, porque o tempo, quem sabe, nesse caso, seja o senhor da razão. Sem o apoio ideológico dos Estados Unidos, Lula se encontrará com Putin e Xi em meio a temores de guerra comercial global. A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de se reunir com Vladimir Putin em Moscou e Xi Jinping em Pequim ocorre em um momento de crescentes tensões comerciais globais, especialmente devido às políticas tarifárias implementadas pelos Estados Unidos. Esses encontros visam fortalecer as relações bilaterais do Brasil com a Rússia e a China, ambos parceiros estratégicos e membros do BRICS. A China tem sido o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, com o comércio bilateral atingindo um recorde de 157 bilhões de dólares em 2023. Em novembro de 2024, durante a visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil, foram assinados quase 40 acordos bilaterais em áreas como comércio, tecnologia e proteção ambiental, elevando a parceria estratégica entre os dois países. Diante das disputas comerciais entre grandes potências, o Brasil busca manter uma posição equilibrada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o país está em uma posição privilegiada para enfrentar uma guerra comercial devido à sua condição de grande exportador de commodities essenciais e aos laços robustos com os principais blocos econômicos. As reuniões de Lula com Putin e Xi são estratégicas para consolidar o papel do Brasil no cenário internacional e diversificar suas relações econômicas. Fortalecer laços com a Rússia e a China pode abrir novas oportunidades de comércio e investimento, além de posicionar o Brasil como um mediador potencial em disputas globais. Em um cenário de incertezas comerciais e tensões geopolíticas, as iniciativas diplomáticas do presidente Lula com líderes de nações influentes como Rússia e China são passos importantes para fortalecer a posição do Brasil no comércio internacional e promover uma ordem global mais equilibrada. Os Estados Unidos provavelmente verão com cautela e até preocupação a aproximação do Brasil com Rússia e China, especialmente em um contexto de tensões comerciais e geopolíticas. A avaliação norte-americana pode variar conforme diferentes fatores, mas alguns pontos principais podem ser destacados. Desconforto com o alinhamento ao BRICS. Brasil, Rússia e China são membros do BRICS, um bloco que busca maior protagonismo econômico e geopolítico fora da influência ocidental. Washington pode interpretar esses encontros como uma tentativa de fortalecer alternativas à ordem global dominada pelos Estados Unidos, especialmente no comércio e no sistema financeiro. Preocupação com relações Brasil-Rússia. A Rússia está sob sanções ocidentais devido à guerra na Ucrânia, e qualquer aproximação com Putin pode ser vista como um enfraquecimento da pressão internacional contra Moscou. O Brasil já evitou condenar diretamente a Rússia na ONU e manteve uma posição neutra no conflito, o que pode gerar atritos com os Estados Unidos e aliados europeus. Rivalidade comercial Estados Unidos-China. Os Estados Unidos estão em uma guerra comercial com a China e veem Pequim como sua principal concorrente global. Se o Brasil aprofundar relações com a China, fortalecendo acordos comerciais e investimentos, Washington pode enxergar isso como uma perda de influência na América Latina. No entanto, o Brasil tem interesse em manter boas relações com ambas as potências para equilibrar sua economia. Impacto nas relações bilaterais Brasil-Estados Unidos. Um dia de expectativa para o anúncio de um novo tarifaço pelo governo americano, que promete elevar impostos de importação de produtos de vários países. Desde março, as importações de aço e alumínio brasileiros para os Estados Unidos já estão sendo taxados em 25%. O que vem do tarifaço do Trump, a gente tem que agir com cautela, com cuidado e ver o que é possível sim fazer. Mas ele ainda só falou e não fez, né? Então vamos aguardar para ver o que será feito. Em meio à incerteza, o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que prevê medidas para o Brasil reagir a barreiras comerciais impostas a produtos brasileiros por outros países. O projeto que uniu governo e oposição está sendo chamado de projeto da reciprocidade, pois ele permite que o governo brasileiro adote medidas proporcionais ao impacto econômico causado por medidas unilaterais de outros países ou blocos.
O texto, que ainda precisa ser analisado pelos deputados, prevê que o governo federal poderá agir para combater decisões unilaterais estrangeiras que violem e prejudiquem acordos comerciais do Brasil, ameacem ou apliquem sobretaxas ou decretem critérios ambientais para produtos brasileiros mais rígidos do que os aplicados para os mesmos produtos nos países importadores. Se a gente aceita aqui uma coisa, nós queremos lá fora também ter esse mesmo instrumento de poder ter o equilíbrio. Não pode ser uma coisa desigual. Então, eu acho que o projeto é um projeto bom e ele realmente traz segurança para que a Camex, o Itamaraty, o MIDIC possam sentar na mesa de igual para igual com todos os países, não só com os Estados Unidos, com a Europa, com o Oriente, enfim, com todos aqueles que o Brasil tem comércio, mais de 160 países no mundo. O Brasil terá um instrumento potente para lidar com barreiras tarifárias que serão apresentadas ao mundo pelo presidente Trump. Acredito que essa medida vai nos proteger e ela tem a amplitude suficiente para a gente fazer a reciprocidade, não olhando os setores que ele tarifou, mas o impacto daquilo que eles exportam para o Brasil se a gente tarifar essas empresas e esses produtos. O que o Brasil ganhará com a aprovação desse projeto são instrumentos legais. Caso a diplomacia brasileira não consiga, nas mesas de negociação, resolver os problemas, nós tenhamos os instrumentos legais para fazer a reciprocidade de como for tratado os nossos produtos. Não se trata de uma lei para que nós façamos qualquer tipo de agressão, seja aos Estados Unidos ou qualquer outro país. Não é esse o estilo da diplomacia brasileira e não é essa a nossa tradição na relação internacional. O governo Trump pode adotar uma postura mais diplomática, buscando manter o Brasil como um parceiro estratégico na América Latina. No entanto, setores políticos nos Estados Unidos, especialmente os mais alinhados com uma visão dura contra China e Rússia, podem pressionar por maior vigilância sobre o Brasil. O Brasil pode enfrentar pressões sobre acordos militares, cooperação tecnológica e até barreiras comerciais, dependendo da intensidade dessa aproximação com Moscou e Pequim. Após o encontro de Lula com os líderes da Rússia e China, os Estados Unidos provavelmente adotarão uma abordagem cautelosa e avaliarão se essa aproximação é apenas estratégica para negociações comerciais ou se há um movimento mais profundo de afastamento do Ocidente. No cenário mais extremo, Washington poderia responder com pressão diplomática e econômica, mas o mais provável é que tente reafirmar sua influência sobre o Brasil por meio de acordos e parcerias estratégicas. Apesar do esforço para demonstrar que está alinhado com a construção de novas parcerias, uma pesquisa recente indica que 56% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, refletindo um aumento nas tensões políticas e uma polarização da opinião pública. Uma pesquisa que mede a popularidade do presidente Lula e mais um revés para ser superado pela equipe do presidente da República. A desaprovação do governo Lula cresceu e chegou a 56% entre eleitores brasileiros, aponta a pesquisa Quest, divulgada nesta manhã. É o pior índice desde o início do mandato, é a primeira vez que passa de 50%. A pesquisa também aponta para uma queda na aprovação de Lula entre os católicos, igualando a desaprovação pela primeira vez. E agora? Você acha que com todas essas viagens internacionais, Lula pode subir a sua aprovação nas pesquisas? Deixe a sua opinião nos comentários. Inscreva-se e ative o sininho para mais vídeos. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima.